deve se exemplificar, ou seja, ele vai usando aí os exemplos da natureza, né? Ele usa exemplos da natureza, dos animais, das plantas, né? Dos fenômenos naturais, né? E diz que o homem deve meio que se basear nisso para se educar, né? Nesses comportamentos, inclusive. Para ele, se um animal não for, aí ele faz uma comparação, né? Se um animal não for bem treinado, sua aptidão tem pouco valor. Assim é o homem sem instrução, ele se torna um bruto, né? Para o Comênios, quando educado, o homem ele se torna manso, né? Então, dessa forma ele diz que todos devem ser educados, ricos, pobres, inteligentes, estúpidos, poderosos e súditos. Então, realmente, para ele, a educação deveria realmente se dar, quando ele diz todos, é todos mesmo, tá? Nós temos aqui, então, indo já para o capítulo 7, né? Onde ele é denominado a formação do homem faz-se com muita facilidade na primeira idade, e chego a dizer que não pode fazer-se senão nessa idade. Ele diz que a educação deve começar na infância, né? A aprendizagem, porque senão depois fica mais difícil, né? E aí ele vai dar vários motivos para isso, né? Na realidade ele vai dar 6 razões pelas quais o ser humano deve ser educado ainda na infância. Primeiro, a incerteza da vida presente, ou seja, você pode morrer a qualquer momento. Então é meio que melhor morrer educado, segundo Comênios. Segundo, porque deve-se passar a vida a aprender, mesmo, principalmente se a vida for longa, né? Do que ficar a vida inteira sem fazer nada. Terceiro, porque é mais fácil ensinar uma criança que o cérebro ainda está mole, né? Ele usa mais ou menos esse termo, né? Que o cérebro ainda está para amadurecer informação, né? Do que ensinar uma pessoa que já está com o cérebro formado, né? O homem deve, então, passar a vida a se formar e não gastar o seu tempo com outras coisas. A aprendizagem firme só acontece na infância, né? Ele traz essa também. E que não educar bem é uma coisa sumamente perigosa para os seres humanos. Ele diz que é muito perigoso para os seres humanos mal educados. E aí ele diz no final: portanto, na medida em que cada um interessa a salvação de seus próprios filhos, e aqueles que presidem as coisas humanas no governo político e eclesiástico, interessa a salvação do gênero humano. Apressem-se a providenciar para que, desde cedo, as plantazinhas do céu comecem a ser plantadas, podadas e regadas e a ser prudentemente formadas para alcançarem eficazes progressos nos estudos, nos costumes e na piedade. Ou seja, ele usa aí mais uma vez, essa comparação com o natural. Ele faz isso sempre, ou é com versículos bíblicos para justificar alguma coisa, ou é comparações com coisas advindas da natureza. No capítulo 8, nós temos a seguinte denominação: é necessário ao mesmo tempo formar a juventude e abrir escolas. Para o Comênios, a função inicial da educação é dos pais, tá? Porém, ele diz que os professores se tornam auxiliares na educação das crianças, E aí ele vem dizendo, então, quem são os professores e as escolas na visão dele, Esses formadores da juventude é costume dar o nome de preceptores, mestres, mestre-escolas e professores. Os locais destinados a estes exercícios comuns recebem o nome de escolas, institutos, auditórios, colégios, ginásios, academias e etc. A origem, aí a partir disso, então, ele vem dizendo qual é a origem e o desenvolvimento das escolas desde o judaísmo, passando um pouco ali pelo Egito, pela dominação mesopotâmica, Então ele usa meio que uma base bíblica, Depois fala um pouco dos gregos, dos romanos, Do ensinamento nesse período, E aí, por último, ele vem dizer, que deve-se abrir escolas em toda parte,
né? Principalmente porque com as escolas se mantém a ordem e também por necessidades, porque a maioria dos pais não estão preparados para educar os filhos. Por utilidade, porque a juventude é melhor educada em grupo do que de forma individual, né? E porque com ela, né, na escola pode-se usar os exemplos da natureza e da arte, né? E dessa forma a juventude ela fica melhor educada, tá? Por fim, né, para a gente encerrar então a minha fala, nós temos o capítulo 9, onde ele denomina toda a juventude de ambos os sexos deve ser enviada à escola, né? E aí eu particularmente gostei muito, né, assim, desse capítulo, porque eu não esperava, né, que ele realmente colocasse todos, inclusive aí as mulheres, e ele vai rebater vários questionamentos, né, do porquê as mulheres devem ser educadas, né? Então, assim, para um pensador do século XVII é bem avançado, eu achei, né? Para o contexto no qual ele vivia, realmente é um avanço grande, né? Então ele vai dizer que todos devem ser enviados às escolas, independente da classe social da pessoa, né? Porque todos nós devemos nos formar à imagem e semelhança de Deus e achar uma vocação, né? Para ele os estúpidos também devem ser ensinados, né? Ele diz o seguinte: não deve fazer-nos obstáculo o fato de vermos que alguns são rudes e estúpidos por natureza, pois isso ainda mais recomenda e torna mais urgente esta universal cultura dos espíritos. Com efeito, quanto mais alguém é de natureza lenta ou rude, tanto mais tem necessidade de ser ajudado, para que, quando possível, se liberte da sua debilidade e da sua estupidez brutal, né? Então, assim, hoje em dia nós teríamos várias ressalvas, mas ele diz, né, então, que é algo que deve, né, manter como uma pessoa a ser estudada, né, a manter, né, na educação. E, por último, ele traz, então, porque as mulheres também devem ser educadas, e aí eu vou ler o parágrafo todo para vocês, tá? Ele diz o seguinte: não pode aduzir-se nem sequer um motivo válido pelo qual ele usa o sexo fraco, tá? Já se usava, não sabia disso, né? Para que acerca deste assunto diga particularmente alguma coisa, deva ser excluído dos estudos, quer este se ministre em latim ou em língua maternal. Com efeito, as mulheres são igualmente imagem de Deus, igualmente participantes da graça e do reino dos céus, igualmente dotadas de mente ágil e capaz de aprender a sabedoria, muitas vezes até mais do que o nosso sexo. Igualmente para elas está aberto o caminho dos ofícios elevados, uma vez que, frequentemente, são chamadas pelo próprio Deus para o governo dos povos, para dar salutres conselhos a reis e príncipes, para exercer a medicina e outras artes salutares ao gênero humano, para pronunciar profecias e exprobar sacerdotes e bispos. Por que é que, então, as havíamos de admitir ao ABC e depois as havíamos de afastar ao estudo dos livros? Temos medo que cometam temeridades? Mas quanto mais lhe tivermos ocupados o pensamento, quanto menor será o lugar encontrado a temeridade, a qual normalmente é originada pela desocupação da mente. Ou seja, né, ele traz várias justificativas aí, né, do porquê as mulheres também devem ser educadas, né? Então eu acho ele nessa base aí extremamente à frente do tempo dele, né? Porque ele considera as mulheres uma igual, né? Ele tá considerando aí o gênero feminino uma igual. Então, assim, Comênios subiu muito no meu conceito aí, ao meu ver. Ele ainda rebate algumas críticas, né? Como se algumas pessoas criticassem esse pensamento dele, né? Porque ele diz que
Primeiro tem que se ter cuidado, né? Ele faz um adendo, né? Ele diz que tem que se ter cuidado com os livros que são dados às mulheres, não pode ser qualquer livro, porém ele afirma, né, depois, que as mulheres podem ensinar, podem ser professoras e podem fazer tudo que os homens fazem, né? Então, assim, inclusive receber o conhecimento da mesma forma. Então, assim, eu acho ele em relação a isso, né, pelo menos pedagogicamente, em relação a receber a educação, a receber o conhecimento, eu acredito que o Comênios seja extremamente para frente, né, à frente de seu tempo, né, e revolucionário nesse sentido. E ele encerra, né, portanto, dizendo, né, encerra o capítulo afirmando mais uma vez que a educação deve ser dada a todos e que isso, né, a educação dada a todos resulta em bons cristãos e, portanto, no paraíso da terra. Ele diz, já pensou se realmente fossem todos educados, todos recebessem o conhecimento? Nós viveríamos no paraíso, segundo Comênios. Tá? Então, gente, eu agradeço então pela atenção de vocês. Desculpa não poder estar aí de forma presencial, mas eu tive alguns problemas de cunho pessoal, de ordem de saúde, né? Eu espero que eu tenha me feito entender e qualquer coisa as meninas estão aí para tirar alguma dúvida de vocês, tá? Muito obrigada e até a próxima. Tchau.